primeira corrida espacial teve início em 1961. Essa competição entre os Estados Unidos e a União Soviética foi vencida pelos Estados Unidos com o pouso na Lua dos astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin na Apollo 11, em 20 de julho de 1969. Nos dias atuais, estamos presenciando uma nova corrida espacial. Desta vez, a corrida não é para ver qual país vai ser o primeiro a fazer um pouso tripulado, mas sim quem sairá na frente na construção de uma base permanente na Lua. Para manter humanos vivendo na Lua, são necessários sistemas robustos e resilientes que suportem as condições extremas do ambiente. Para citar alguns dos desafios, temos a falta de atmosfera, as grandes diferenças de temperatura entre o dia e a noite, os dias e noites de 14 dias terrestres e a radiação cósmica. Os Estados Unidos estão priorizando o pouso de humanos na Lua com o projeto Artemis. A missão Artemis 1 fez o primeiro voo não tripulado até a órbita da Lua em 2022. A Artemis 2 fez um voo tripulado para um sobrevoo lunar em 2026. Com Artemis 3, a NASA deverá testar o módulo de pouso lunar na órbita baixa da Terra em 2027, com expectativa de pousar no Polo Sul da Lua em 2028 com Artemis 4. A China, por sua vez, possui uma abordagem oposta, priorizando a exploração robótica da Lua com o seu projeto Chang'e, a deusa chinesa da Lua. O projeto Chang'e utilizou missões robóticas para reconhecer, explorar e recolher amostras do solo lunar, incluindo o lado oculto da Lua. O programa prevê um pouso tripulado na Lua entre 2029 e 2030 e a construção da Estação Internacional de Pesquisa Lunar, no Polo Sul, a partir de 2031, em parceria com a estatal russa Roscosmos e outros 11 países. Apesar de possuírem visões diferentes, os dois países têm alguns objetivos em comum: instalar uma presença humana permanente na Lua e desenvolver uma economia sustentável, com o intuito de utilizar a Lua como uma estação intermediária para a exploração do sistema solar. Boa tarde, de novo, meu nome é Leonardo Rossetti. Nós vamos falar agora sobre o programa espacial e a corrida que está acontecendo para ver qual é o primeiro país que monta uma base permanente na Lua. Temos alguns convidados que eu gostaria que fossem já colocados no ar. A Carol Ildefonso, formada em matemática computacional pela Unicamp e mestranda em gravitação e cosmologia. Boa tarde, Carol. Boa tarde. O Salvador Nogueira, que é jornalista, dedicado à divulgação científica e escritor e editor do site Técnico Brasil. Boa tarde, Salvador. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Carol. Um prazer estar aqui. No retorno à Lua, segundo o próprio administrador da NASA, a ideia não é mais deixar pegadas, ok? Está ouvindo? Estou. Agora eu... Ok. O Juliano Righetto, como disse, ator, escritor, roteirista e criador e apresentador do canal de ciências Nós Somos Míopes Porque Somos Breves. Canal que eu acho muito bacana. Muito obrigado. Bom, voltando à pergunta, O retorno à Lua não visa deixar pegadas ou fincar bandeiras, segundo o próprio administrador da NASA. Agora, o objetivo é instalar uma base lunar permanente. Entretanto, a tecnologia ainda está em desenvolvimento, especialmente se considerarmos que essa tecnologia deverá ser sustentável. Afinal, os custos envolvidos são muito grandes. E você, cada vez que lançar um foguete, tiver que jogar tudo fora e fazer de novo, fica inviável. A pergunta é, vocês acham que os países estão sendo muito otimistas em relação a esses prazos? E quais os benefícios que se justificam nessa exploração lunar?
E aí podemos começar pela Carol, depois o Salvador e o Juliano. Ok, obrigada, Leonardo. Boa tarde, pessoal. Com relação a esse questionamento, né, esse videozinho introdutório, achei ele bem interessante, que ele traz ali algumas informações, alguns dados sobre datas previstas, tanto do programa norte-americano quanto o da China, mas a gente tem outros países também aí emergentes nessa corrida espacial. E eu diria assim, não sei se eles estão otimistas, mas eles têm que fazer essa propaganda, né? Principalmente os norte-americanos, por questões culturais, históricas. A gente está vivendo uma nova era dessa corrida espacial, então, por mais que a tecnologia, a metodologia necessária para conseguirmos chegar até a Lua, né, para que essas agências consigam efetivamente realizar ali as suas missões, seja uma tecnologia muito avançada, talvez eles ainda nem saibam, né, muito bem como conseguir fazer isso, eles ainda precisam divulgar isso, né, fazer essa comunicação pública, divulgar prazos. A gente vê que essas missões Artemis, por exemplo, elas têm sofrido bastante mudança de cronograma, então, sendo aí mais um indício, né, de que boa parte dessa divulgação reside aí na propaganda. Bom, eu concordo com o que a Carol falou. Eu acho que existe, do lado dos Estados Unidos, existe uma certa dose de entusiasmo artificial, porque eles passaram muitos anos patinando sobre o que iriam fazer. Enquanto a China, ela tem um programa que foi determinado 30 anos atrás e que eles estão cumprindo rigorosamente passo a passo. Então, há uma confiabilidade muito maior no cronograma chinês, porque a gente está vendo ele há 30 anos, eles falam, olha, vamos colocar um homem no espaço, e vão e colocam um homem no espaço. Daqui 10 anos nós vamos ter uma estação espacial, nós temos uma estação espacial. Daqui mais 10 anos nós vamos colocar um homem na Lua. E estão nessa trajetória. E agora nós estamos chegando na reta final dessa corrida, e os americanos que passaram esse mesmo período entre, não, vamos para a Lua, aí muda o governo e fala, não, vamos para Marte. Não, Marte ainda está muito longe, vamos para um asteroide. Não, volta tudo, vamos para a Lua de novo. Nessas idas e vindas, o programa parece completamente desconjuntado. E a impressão que dá agora, como a Carol falou, eles fazem esses anúncios para tentar gerar entusiasmo, mas é tudo meio no improviso, sabe? Vocês estão remendando o programa para ver se consegue encaixar uma coisa na outra. Então, por exemplo, você tem a Orion, que é uma cápsula, que é uma herança do primeiro programa lunar americano pós-acidente dos ônibus espaciais, ali em 2003, que o Congresso não deixou o Obama cancelar. O Obama tentou cancelar a coisa toda, o Congresso foi lá e falou, não podemos cancelar a coisa toda porque isso gera empregos. E para onde vão as pessoas que trabalhavam nos ônibus espaciais se não tiver esses empregos? Então tem toda essa determinação, por exemplo, que o foguete SLS, que é usado agora para as missões lunares, ele fosse desenvolvido com tecnologias dos ônibus espaciais, ou seja, tecnologia dos anos 70, 80. Por quê? Para manter essas pessoas empregadas, para manter esses interesses que eles chamam de paroquiais lá nos Estados Unidos, manter esses interesses atendidos. Então, empregos na Louisiana, empregos no Texas e assim por diante. Então, agora, numa tentativa de alcançar os chineses que vêm tendo uma postura muito metódica, eles estão tentando jogar tudo para o alto. Então, misturaram o programa que eles tinham antigo, esse SLS Orion, com um programa comercial que eles desenvolveram aí a toque de caixa para duas empresas, no caso a Blue Origin e a SpaceX, desenvolverem o módulo de pouso. E aí vão ter que fazer essa cápsula Orion conversar com o módulo de pouso. A gente viu no vídeo agora há pouco como é diferente até a proporção entre a cápsula, que é pequenininha, e o módulo, principalmente o módulo da SpaceX, que na verdade é um segundo estágio de foguete, é um troço grande, que é feito para ser reabastecido em órbita. Todas essas tecnologias que estão sendo desenvolvidas pela iniciativa privada são muito, muito atraentes e podem realmente revolucionar o que a gente entende como exploração espacial. Mas, com a revolução, com a inovação, vêm os riscos e vêm os atrasos.
E aí a gente está vendo uma situação em que as empresas tentam atender a essa demanda que é política, do tipo, precisamos chegar antes dos chineses, mas talvez não tenham tempo para isso. Os próximos 2, 3 anos vão ser absolutamente definidores dessa, digamos, dessa primeira perna da corrida, porque a primeira perna da corrida é quem chega lá primeiro. Então, embora o administrador da NASA fale que não é sobre botas e bandeiras, ele fala isso porque ele já está vendo que muito provavelmente a bota não vai ser dele, nem a bandeira vai ser dele. Então ele está precisando dizer, olha, a gente quer fazer algo mais, que é essa coisa da presença permanente, de uma base lunar, e os dois núcleos de programas, a Carol mencionou muito bem também, tem outros países associados, então se associando em torno desses dois núcleos, ou o núcleo americano ou o núcleo chinês, os dois têm esse interesse de estabelecer uma base lunar, mas essa seria a segunda etapa. Como eu vejo essa corrida? Para a primeira etapa, que é botas e bandeiras, a China está na frente. Para a segunda etapa, se esses programas comerciais americanos vingarem, os Estados Unidos passam até a dianteira, porque eles vão ter uma capacidade de colocação de carga útil na superfície da Lua que é muito superior à chinesa. A chinesa o programa chinês é mais ou menos um Apollo caprichado. Então, pegou os anos 60, trouxe de volta aqui para 2030. Os americanos estão fazendo uma coisa diferente. Só que a coisa dos americanos pode não dar certo. Então existe uma incerteza. É uma grande aposta. Se der certo, eles tendem a ganhar a dianteira lá adiante. Mas aqui nessa primeira linha de chegada, os chineses estão na frente. Posso? Deve. Olha, Salvador, você é um sacana, cara, porque você falou tudo praticamente. Desculpa. Eu concordo com tudo que você falou, tudo, assim. Quando você analisa a cápsula chinesa, o módulo de pouso chinês, tudo, é um Apollo bombado, é um Apollo modernizado. A cápsula é um pouco menor do que a Orion, né? Chama Mengzhu, acho. É um pouquinho menor do que a Orion, mas é maior do que a Apollo, muito provavelmente mais confiável, mas eles têm essa filosofia que os russos têm, né, de fazer coisas extremamente não está me vindo a palavra, mas extremamente confiáveis e simples e confiáveis. Não precisa ser uma coisa extremamente sofisticada. Eles fizeram um jipinho lunar muito parecido com o da Apollo, e o plano é descer 2 astronautas, enquanto um fica na órbita. É praticamente igual. Eles só vão separados, né? Porque no Apollo ia tudo junto, e o módulo lunar junto com o módulo de comando e o módulo de serviço, e agora vai ter que ser separado. Eles vão naquele Longa Marcha 10, que é um foguete que ainda está sendo desenvolvido, né? Mas como o Salvador falou, eles têm cumprido os prazos, então a gente acredita que isso vai acontecer. Apesar de que o Longa Marcha 10 ele parece um pouco o Falcon Heavy do Musk. São 3 estágios, que os três estágios iniciais, um central e 2 boosters, e o terceiro estágio acelera na órbita como o Falcon Heavy, mas eles ainda não conseguiram pousar. E isso não é uma coisa fácil, né? A gente está vendo que, por enquanto, só a SpaceX e a Blue Origin conseguiu agora com o New Glenn, mas está tendo aqueles problemas todos, explodiu o primeiro estágio agora, vai saber quando que eles vão conseguir lançar aquilo de novo. Então, eu aposto na mesma coisa que o Salvador falou. Eu acho o programa chinês mais confiável, mais realista. Me parece que eles falando a gente vai chegar em 2029 é porque eles vão chegar em 2029, enquanto os americanos estão nessa salada. Eles se embananaram ali com a SLS para tentar agradar o eleitorado ali, segurando os empregos do pessoal dos shuttles, que, na minha opinião, foi uma belíssima de uma coisa errada. E então a Orion fica meio que inútil, porque por que não ir direto na Starship, se for a Starship que vai descer? Por que não ir direto no módulo? Bom, se bem que eu acho que o módulo de pouso da Blue Origin não consegue voltar com eles até a Terra.
não teria capacidade de pousar. Mas daria para ir com a Starship direto. Eu acho assim que é uma corrida ali para o Polo Sul, que é importante. Se os chineses chegarem primeiro, fica meio estranho os americanos chegarem depois e derrubar as bandeiras e falar, não, a nossa base que vai ficar aqui. Então vai ter que ter uma politicagem ali que não sei como é que vai ser feita, né? Porque é num território fora do planeta. Agora, chegando primeiro e pegando os melhores, a proximidade com as crateras ali que tem água para poder montar a base ali perto do Polo Sul, isso é uma vantagem tremenda para os chineses, que mesmo que se chegarem de uma maneira um pouco mais rústica, vão conseguir fincar um pé ali que talvez dê uma vantagem política grande para eles na construção da base. Os americanos têm a vantagem, principalmente da Starship, que consegue levar, são 150 toneladas cada Starship, poderia levar de carga para a Lua de uma vez. Então, para construir uma base ali, vai ficar muito mais rápido quando ela estiver operacional. Agora, ainda precisa arrumar toda essa tecnologia que ainda não está acabada, fazer as conexões entre as várias tecnologias. E nesse meio tempo, os chineses estão lá colocando gente lá e começando a basezinha deles. Só lembrando, o módulo lunar chama, acho que é Lani, e o módulo de pouso é Mensou, ou algo assim. Os módulos estão indo separados, até porque eles são maiores, e não dá para juntar a cápsula e o módulo de pouso no mesmo foguete. Ele não tem condição de levar tudo junto. E também, Leonardo, é uma escolha estratégica também, né? Porque, assim, no programa Apollo, quando a gente estava lá nos anos 60, a ideia dos caras era assim: foguete é uma coisa que vira e mexe explode. Não, né? A gente não sabe se vai. Então é melhor pôr tudo num foguete só, que você tem mais segurança se você fizer um lançamento só, você não depender de 2 ou 3 para fazer a missão. Então eles decidiram fazer um mega foguete, que é o Saturn V, né? E agora eles têm o SLS, que seria, digamos, o equivalente desse, um pouco menos potente, mas para levar tudo de uma vez só. A Boeing, que foi a empresa que perdeu a concorrência para Blue Origin e para SpaceX, o grande argumento deles é que a Boeing estava tão bagunçada, e continua tão bagunçada, né, que eles não tinham como ganhar essa concorrência. Mas o principal argumento deles é, olha, dá para voar o nosso módulo dentro do SLS junto com a Orion. Então a gente consegue lançar tudo que você precisa para a missão lunar num foguete só. O que nos anos 60 era muito atraente. Agora a gente vê um Falcon 9 subindo toda semana, o Falcon Heavy subindo uma vez a cada 2 meses, 3 meses. E assim, os foguetes voam com uma frequência e você tem uma confiabilidade muito maior do que nos anos 60. Então essa coisa de ter um lançamento só deixou de ser importante. E a gente vê isso no próprio Starship, que é um foguete gigantesco, que é um foguete colossal, muito maior que o Saturn V, mas, ao mesmo tempo, para ele cumprir todas as promessas que ele está fazendo, ele precisa de múltiplos lançamentos, porque ele precisa de reabastecimento em órbita. Para colocar as 150 toneladas prometidas lá no solo da Lua, ele antes vai ter que fazer reabastecimento em órbita. Como você vai fazer isso? Lançando um monte de Starships para levar uma sobrinha de combustível de cada um para acoplar num só, juntar tudo e encher o tanque para ir para a Lua. Então, quer dizer, hoje em dia, você pensar em arquiteturas de missões lunares que possam usar mais de um foguete, como é o caso desse programa chinês, que vai usar 2 lançamentos, não é uma coisa absurda, como parecia nos anos 60. Então, me parece muito sólido, apesar do foguete ser menor, né? O foguete que eles vão usar, o Longa Marcha 10, ele é menos potente que o Saturn V, e como você mencionou bem, os módulos são um pouco maiores que os da Apollo. Você com 2 foguetes consegue fazer a missão com tranquilidade e não há aquele medo do tipo, vou lançar um e o outro só vai ficar pronto daqui 6 meses, e aí não vou conseguir encontrar os 2 no espaço, e se um falhar, esse medo, ele meio que se dissipou da indústria espacial nas últimas décadas. Então, isso dá muita confiabilidade para a arquitetura que eles escolheram. Muito bem. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Vocês acham que é economicamente viável todo esse esforço? Ou
na verdade, está se buscando apenas posicionamento político, geopolítico? Você acha que tem retorno financeiro de uma forma bem direta? Carol, começa por isso. Ok. Obviamente, acho que a gente tem, por mais que a propaganda que os países, que as agências façam, né, para motivação não seja política, né, não seja fincar sua bandeira ali, a gente sabe que esse é o principal objetivo, mas a gente tem benefícios, né, a gente tem contrapartidas importantes dessas missões, seja coisas que vão sendo desenvolvidas ali, né, de tecnologia, de ciência, mas tem algo em específico que eu gostaria de pontuar, que é algo que eu acho que é bastante importante, que é a exploração de alguns elementos que são bastante ricos ali na Lua e que a gente não tem aqui na Terra, como, por exemplo, o hélio 3. Então, quando a gente fala na questão de geração de energia, é um dos grandes problemas, né, uma das grandes questões em aberto aqui na humanidade, e a energia nuclear, ela é algo eficiente. O problema é como que a gente trabalha ali, né, com os resíduos e tudo mais. Atualmente a gente tem usinas de fissão nuclear e a gente está buscando agora construir essas usinas, né, tentar dominar a tecnologia para dominar ali a fusão nuclear. Então, a ida para a Lua, a construção dessas bases, a exploração desses recursos, eu acho que trará benefício bastante importante nesse sentido, de exploração mineral e geração de energia. Salvador, sua vez. Bom, eu complementaria, eu concordo totalmente, de novo, com a Carol. A gente está muito afinado aqui, não tem ninguém discordando de ninguém, esse é bom, sinal de que a gente está mais ou menos alinhado. Mas uma coisa que eu adicionaria é que, muitas vezes, o benefício ele não é muito palpável, porque ele não é previsível. Então, quer dizer, tudo bem, tem os recursos naturais e tem essa corrida pela água na Lua, e eventualmente vamos explorar hélio 3, fala-se em terras raras, fala-se um monte de coisas que você pode tirar da Lua, que pode ser útil. Isso, talvez num segundo, num terceiro momento, seja o mais importante, mas num primeiro momento, o que se pensa é o desenvolvimento tecnológico que qualquer empreitada dessas traz. E como esses spin-offs tecnológicos, ou seja, você mira a Lua ou mira Marte, e você acaba atingindo um monte de tecnologias que no final tem aplicação aqui na Terra. E eu acho que o próprio programa Starship da SpaceX, ele meio que exemplifica isso, porque ele foi todo concebido com a ideia de que o Elon Musk queria fazer uma cidade em Marte. Então você imagina o tamanho da arquitetura e o tamanho do projeto que você precisa ter, as escolhas tecnológicas que você vai fazer para uma coisa que aparentemente é antieconômica. Ninguém vai ganhar dinheiro fazendo uma cidade em Marte, pelo menos não no primeiro momento. E no caso de uma cidade, o primeiro momento é os primeiros 100 anos, os primeiros 200 anos. É bastante tempo que nós estamos falando. Então, quer dizer, qual era o sentido disso? Mas, por outro lado, a partir do momento em que ele desenvolve essa arquitetura e desenvolve o Starship automaticamente passa a ser um veículo muito versátil para a exploração da Lua, que está muito mais aqui perto, muito mais acessível e pode dar retorno muito mais depressa, e ao mesmo tempo potencializa toda uma outra gama de aplicações que até então eram inatingíveis, desde essas mega constelações de satélites que a gente está vendo, por exemplo, o Starlink, como é um serviço importante que está crescendo. A SpaceX acaba de entrar na Bolsa de Valores lá em Nova York, na Nasdaq, e bombando totalmente, porque o pessoal vê um potencial enorme nessas mega constelações de satélites. O próximo passo não seria para fornecimento de internet, mas os data centers, né, com essa demanda toda de inteligência artificial e tudo mais. Imagina-se que isso vá se pagar de uma forma muito eficiente, a ponto de você ver esse nível de investimento na Bolsa de Valores. Os investidores lá não estão interessados na colonização de Marte, eles querem saber quanto que vai retornar na empresa a cada trimestre, quanto que a empresa vai ganhar de dinheiro. Então, quer dizer, a gente vê um potencial muito grande, mas tudo nasceu com uma arquitetura feita para colonizar Marte. Então, sempre que a gente se propõe a um desafio quase impossível, e normalmente os programas espaciais se envolvem com essa coisa do quase impossível, seja mandar humanos para a Lua, para Marte, seja mandar espaçonaves para os confins do sistema solar, isso sempre gera dividendos tecnológicos que, no fim, produzem aplicações aqui na Terra e geram produtos fantásticos.
né? Então, essa corrida espacial começou lá com a União Soviética e os Estados Unidos disputando a hegemonia tecnológica, mas olha a quantidade de aplicações que nós temos hoje por conta dos satélites, né? Então, sensoriamento remoto, monitoramento climático, questão de previsão do tempo, o seu Waze não funciona sem o GPS, que é um sistema de satélite. Tudo isso daí, ninguém podia imaginar lá atrás quando foi lançado o Sputnik. Isso é uma coisa que você vai progredindo e você vai descobrindo. É como se, pensando naquela mentalidade de videogame, né? Você vai liberando novas fases conforme você vai avançando no jogo. E isso acontece, e as agências espaciais sabem disso. Então, para elas, é fundamental esse investimento. Não é um acidente que os países ricos é que investem nisso. Eles investem nisso porque são ricos e são ricos porque investem nisso. É um ciclo que eles fecham. Então, eles sabem que essa conta fecha. A questão e aí você pergunta da sustentabilidade, Leonardo, a sustentabilidade realmente encontrar esse equilíbrio. A gente viu, por exemplo, que a corrida da Apollo, nos anos 60 e 70, não foi sustentável. Os caras chegaram a gastar 5% do orçamento americano para atingir a Lua naquele prazo que o Kennedy havia estabelecido e para chegar antes dos russos. E assim que chegaram, falaram, bom, agora chega dessa gastança, vamos parar com isso, porque não tem dinheiro para isso. Mas desde então a NASA tem se mantido em 0,5% do orçamento federal americano. E continua nesse 0,5%. E agora esses projetos estão sendo feitos nessa nova realidade. Então eu quero acreditar que haja uma sustentabilidade maior que não havia na primeira metade, ali na segunda metade do século XX. Né? Agora nós vamos ver uma coisa mais sustentável, até porque tem motores econômicos que estão fazendo essa roda girar, como, por exemplo, todas as aplicações que a SpaceX está abrindo por conta dos foguetes reutilizáveis, o barateamento do acesso ao espaço, que torna muitos outros empreendimentos viáveis. E a SpaceX é a ponta de lança, né, nessa inovação, mas o resto da indústria está indo atrás. Então, a Blue Origin já conseguiu fazer o seu primeiro estágio pousar de volta e ser reutilizado, tem outras empresas fazendo isso, tem startups na China que estão desenvolvendo isso. Então, esse é um caminho sem volta. Ir ao espaço vai ficar mais barato. E no que ficar mais barato, vai ser mais sustentável fazer projetos como esse. Tem um elemento importante nessa história da volta à Lua, que é pensar como as pessoas que... Por exemplo, o Gaudí, quando desenhou a catedral, ele sabia que ele não ia ver pronta e sabia que demoraria séculos, mas é um projeto que está andando e a gente está vendo os resultados agora. A conquista da Lua, a reconquista da Lua e a montagem de uma base lá são um passo a mais no desenvolvimento da humanidade. A gente precisa colonizar o espaço. Por mais vai custar caro, não vai dar lucro tão cedo. Essa história, por exemplo, o Hélio 3, eu acho que um dia a gente vai usar, mas vai ser uma coisa que a gente vai começar a usar muito lá para frente. Vai ser difícil trazer para cá, vai ser difícil levar um reator para lá, então vai ter que montar um reator lá para poder usar o Hélio 3 como fonte de energia. Essas coisas todas são extremamente caras, muito mais inviáveis hoje do que vão ser daqui a alguns anos, algumas décadas, acredito. Mas são passos que precisam ser dados para a gente chegar até lá. Então, talvez nenhum de nós aqui veja uma cidade sustentável em Marte até o fim das nossas vidas. Eu acho que a gente vai ver o homem chegar lá, mas eu acho que a cidade sustentável vai demorar 200 anos, 300 anos, talvez. E esse passo, para a gente conseguir chegar até isso, né, de ter colônias sustentáveis, talvez nas luas de Júpiter, talvez nas luas de Saturno, em outros pontos do sistema solar que a gente consiga viver de alguma maneira ali, a Lua é ideal para isso, porque, por exemplo, Marte tem alguma atmosfera, a gravidade é um pouco maior, tem algumas... lá pode ter tido vida, pode ter vida até hoje no subsolo. Então, Marte é mais atraente para que nós
construamos uma base lá, mas está muito longe, depende de um lançamento a cada 2 anos e meio, é uma coisa muito mais cara e que vai se descobrir desafios por lá que a gente pode descobrir na Lua, que está a uma semana de viagem, e a gente pode construir não só a tecnologia, como todos os procedimentos, tudo que a gente descobriu com a ISS, por exemplo, para manter o corpo humano no espaço. Essas coisas todas a gente precisa descobrir em um lugar com baixa gravidade, para depois fazer a colônia em Marte e em outros lugares do Sistema Solar. Então, essa volta é necessária com essa visão de longo tempo, principalmente, porque mais cedo ou mais tarde a gente tem que sair daqui, a gente precisa buscar novas fontes de matéria-prima, porque mais cedo ou mais tarde acaba na Terra e o Sistema Solar está cheio. Então, a gente precisa se expandir para o espaço, e eu acho que os países sabem disso e estão investindo o que podem para que isso comece já. Ok. Obrigado, gente. Mais uma pergunta. Você o Juliano já tocou no assunto. Vocês acham, então, que o caminho da humanidade é começar a colonizar os planetas e, especificamente, o primeiro seria Marte? Vocês acham que isso chega a ser viável num futuro até meio distante ou só estamos divagando ainda? Posso começar respondendo? Assim, é um pouco complicado discutir essa questão. Acho que a gente que está no meio da ficção científica, entusiastas de exploração espacial, parece algo natural, né? Quando a gente fala assim, a humanidade quer conquistar, a humanidade quer colonizar Marte, quer viajar para outros planetas, quer criar colônias em outros mundos, parece algo ok. Mas eu acho que, na realidade, é algo assim muito, muito distante, não só por questões de desafios tecnológicos. Recentemente, assim, eu mudei um pouco a minha perspectiva sobre esses assuntos também, e eu não acho que deva ser uma preocupação muito grande que nós, como seres humanos, devemos ter, né? A gente tem tantos problemas aqui, por que não focar essas energias, esses gastos, para tentar, talvez, resolver os problemas que a gente tem aqui no nosso planeta Terra? E eu acho que, novamente, essa ideia, essa questão de colonizar Marte vem muito de questão de propaganda que é feita, né? Então, surge ali com a ideia de um bilionário, de uma empresa privada, que começa a colocar isso, vamos construir cidades em Marte e tudo mais, essas ideias começam a se espalhar, mas não acho que seja um sonho, assim, da humanidade, algo que faça sentido e que vá ocorrer nas próximas décadas ou mesmo nos próximos séculos. O ser humano pousar, talvez, mas construção, colonização, não. E até citando uma questão histórica, né, quando começou aquela primeira corrida espacial, foi elaborado um documento, um tratado, né, de exploração espacial, que justamente barra que os países se apropriem de astros, né, de objetos no espaço sideral. Então, quando a gente fala sobre essa questão de colonização, sobretudo agora num momento onde a gente não está mais considerando uma ação de um Estado, de uma nação, mas sim, por exemplo, de uma empresa privada, então a gente precisa discutir esses detalhes também, né? Revisitar esses documentos que foram elaborados na época. Sei lá, o Elon Musk, por exemplo, ele poderia chegar lá em Marte e definir ali, delimitar o que seria a cidade, e declarar autonomia, enfim. São várias questões para além do desafio tecnológico e científico. Eu sou, pelo que eu ouvi, eu sou um pouco mais otimista que a Carol, mas não muito. Eu vejo a coisa da seguinte maneira: se você dá um passo atrás e você olha para a história humana, é quase um imperativo humano se espalhar. É o que a gente faz, e é o que a vida faz, em geral. Agora, tem limites? Tem limites. Você vê que tem lugar que a vida não consegue colonizar, mesmo, né? A gente tem se surpreendido, falando da vida de uma forma geral, a gente tem se surpreendido com o quanto ela consegue se adaptar. Então, cavam 5 quilômetros para baixo da superfície da Terra. Falam, nada pode viver aqui. Aí você chega lá, tem uns extremófilos vivendo lá. Então, assim, a vida mostra uma resiliência e uma capacidade de se espalhar que é impressionante.
E o ser humano, de certa maneira, incorpora isso, porque, bem ou mal, nós somos o resultado de 4 bilhões de anos de evolução que nos levaram a isso. Nós somos tão vida quanto o extremófilo que está lá a 5 quilômetros. A única diferença é que a gente faz a nossa adaptação não na marretada da seleção natural, como eles, mas no desenvolvimento de tecnologias. Então, hoje a gente vive em lugares da Terra que não são particularmente habitáveis. Se você quiser morar na Antártida sem qualquer infraestrutura de proteção à vida, você não vai conseguir, porque você vai morrer de hipotermia, porque você não tem como se alimentar, porque, né? Então a gente precisa de, digamos, suporte de vida para viver, por exemplo, na Antártida. E isso vale para alguns países muito frios também, e agora com as mudanças climáticas, se bobear, vamos ter países muito quentes também, que você vai precisar de infraestrutura para manter a vida, porque o calor é alto demais. Então, de certa maneira, nós já somos mini astronautas do nosso próprio planeta, explorando lugares em que, em tese, o ser humano, como um animal somente, sem a tecnologia, não poderia habitar. A extensão disso é ir para outros mundos. E eu acho que a gente já está nos primeiros passos nessa direção. Eu concordo com a Carol que não deveria ser prioridade. Eu acho que é muito mais um imperativo, tipo, humanos vão fazer isso. Não importa se você acha que está certo, se está errado. Está no nosso DNA essa coisa de se espalhar, de procurar o próximo horizonte, de tentar morar num lugar melhor, procurar uma vida melhor, faz parte. Eu acho que a gente não tem como fugir disso. Mas eu concordo que não deva ser uma prioridade, nem vai ser uma coisa que vai acontecer depressa. Mas, por outro lado, o que eu vejo é o seguinte, é que, assim como aconteceu na Terra, o que a gente faz como cultura é expandindo a nossa área de atuação. Então, começou lá na África, quando os primeiros Homo sapiens saíram da África, foram colonizar a Ásia, encontraram lá os Neandertais e tal, se misturaram, denisovanos, não sei o que, espalhamos, atravessamos o oceano, chegamos do outro lado, Estreito de Bering, não sei o que, ocupamos o planeta inteiro, fizemos isso. O próximo passo é expandir essa área de atuação. Hoje nós temos já uma área de atuação significativa na órbita terrestre baixa. Então tem atividades que acontecem lá, os nossos satélites trabalham lá, nós temos astronautas o tempo inteiro, faz mais de 20 anos que a Estação Espacial Internacional é permanentemente ocupada. Sempre tem alguém morando no espaço há mais de 20 anos, o que já é um sinal. Nós agora parece que vamos expandir essa área de atuação até o ambiente cislunar, ou seja, até a órbita da Lua, mais ou menos, é território para a humanidade. E aí entram todas as discussões que a Carol falou. Nós vamos ter que pactuar. Fala, bom, mas e aí, como é que é? Coisas que estão acontecendo agora já, que não dá para a gente escapar mais. Então, e não é só o Elon Musk, me impressionou muito na última apresentação da NASA sobre a base lunar. Eles falaram, não, vamos lançar uns hoppers, né, que seriam aqueles veículos que conseguem dar uma decoladinha da Lua e pousar num outro lugar, então eles vão explorar ali aquela região, e diz que os tais dos hoppers, eu não me lembro o nome do projeto, mas é um projeto do JPL, esses hoppers, eles vão servir para delimitar a área da base lunar futura. Então, quer dizer, eles não estão nem esperando botar bandeiras e botas, não. Vamos pôr lá as navezinhas, 3 ou 4, para formar um triângulo ou um quadrado e falar, essa área aqui é a área da nossa base lunar. Moonfall. E claro, Moonfall, isso mesmo. Muito Moonfall. Bom. E aí, assim, como assim? Você vai chegar lá e, assim, é uma área de alguns quilômetros quadrados. Você vai falar, não, isso aqui é meu. Ou não é meu, porque não posso dizer que é meu, porque o Tratado do Espaço proíbe dizer que é meu. Mas, é assim, não é meu, mas eu que vou usar, tá bom? Aí os outros países precisam concordar, né? E os Estados Unidos têm feito isso com os acordos Artemis, que vem junto com o programa Artemis, que é de fazer acordos bilaterais, país a país, do tipo, tem essas regras aqui que a gente está propondo, no espírito do Tratado do Espaço, esse de 1967, ninguém vai ter posse de nada, mas para a gente organizar a bagunça, para a empresa que vai pousar na Lua ter segurança jurídica de que se ela pegar uma rocha lunar, aquela rocha é dela. E está fazendo esses acordos bilaterais, já tem uns 70 signatários, mais ou menos. O Brasil é um desses signatários. E isso, mais ou menos, está estabelecendo um novo arcabouço. Só que grandes players
não estão assinando os acordos Artemis. É o caso da China, é o caso da Rússia, são países importantes que falou, opa, peraí, não é assim, os Estados Unidos chegam com a regra e eu assino embaixo. Então essa é uma discussão que ainda vai ser travada, mas ela é inevitável porque nós já estamos expandindo a nossa área de atuação para o espaço cislunar. Dali para frente, vamos para Marte, vamos... Não sei se vamos, não sei se é viável. Eu acho que um dos grandes desafios é esse. Eu acho que uma das coisas que impulsiona a humanidade é ver até onde a gente pode ir. Nós, como trekkers, a gente sonha com viagens interestelares. Não parecem particularmente viáveis neste momento, mas a gente continua sonhando. O ser humano é feito de sonhar, né? Então, eu acho que a gente vai aos poucos expandindo e vai testar os limites da humanidade. Eu acho que a Lua, com certeza, é acessível e Marte, muito provavelmente, é acessível. Além de Marte, aí vamos ter que conversar, né? Porque ainda somos entes biológicos e para viver muito longe da Terra. Uma coisa importante para dizer, e acho que aí eu retorno para o que a Carol estava falando, que eu acho que tem que ser a ênfase, apesar de todos os sonhos, todas as fantasias e todas as preocupações, já que nós estamos falando de bilionários fazendo coisas malucas aí, meio que a revelia do resto da humanidade, que não existe lugar como a Terra para o ser humano. Ele pode, na marra, morar na Lua, como ele já na marra mora na Antártida. Mas não vai haver um planeta tão bom para ele quanto a própria Terra. Então, a prioridade, e mesmo na exploração espacial, a prioridade tem que ser cuidar da Terra. Então, tudo que a gente for fazer na Lua e em Marte tem que ser pensando... não e essa é uma fantasia muito comum, que eu tenho certeza que os bilionários não têm, mas é uma fantasia comum, digamos, das pessoas leigas, de achar, não, o Elon Musk ele quer fazer uma cidade em Marte, que ele vai fugir para Marte, que vai destruir a Terra e a Terra vai ficar estragada. Não, não é verdade. Você estragando a Terra muito, ela ainda vai ser melhor que Marte para morar. Né? Então, assim, isso é uma fantasia, isso é uma ideia maluca do tipo para justificar porque que o cara faz determinadas coisas. Mas é muito interessante que a gente pense a exploração espacial como o que nós vamos fazer para proteger a Terra. Então, por exemplo, se a gente puder levar mineração pesada para a Lua, onde não tem ninguém que possa se incomodar, não vai ter acidente de Brumadinho, não vai ter... não é bom fazer lá, em vez de fazer aqui? É bom, eu acho bom. Então, é o tipo da coisa que a gente pode juntar as duas. O nosso impulso de explorar, o nosso impulso de procurar a próxima fronteira e a nossa necessidade de cuidar do nosso planeta, que sempre vai ser o nosso planeta, sempre vai ser a nossa casa. Então, acho que eu espero, e é sempre difícil a gente apostar na sabedoria humana, né? Porque às vezes parece que não existe. Mas, bem ou mal, já faz aí uns 80 anos que nós temos armas nucleares e ainda não tivemos uma guerra nuclear. Quem sabe podemos continuar sem uma guerra nuclear? Quem sabe podemos progredir? Acho que, para arrematar com o Gene Roddenberry, o espírito de Star Trek é esse, né? Tipo, nós somos, sim, seres defeituosos, seres que lutam, que têm brigas inúteis, mas nós estamos sempre tentando melhorar. E é isso que nós precisamos fazer. Precisamos mais do que nunca melhorar, porque a nossa tecnologia está ficando cada vez mais poderosa e se a gente usar mal, vai ser ruim para nós. Não é nem para o planeta, porque o planeta depois se recupera. Você vê que os dinossauros morreram, o asteroide bateu, depois a vida se recupera. Mas os dinossauros não voltaram mais. Se a gente se destruir, a vida se recupera, mas nós não voltamos mais. Então, a questão de autopreservação ter essa consciência de que a exploração do espaço tem que beneficiar a Terra. E eu acredito que a gente vai acabar encontrando esse caminho. Vai ser meio dando murro em ponta de faca, mas a gente vai acabar encontrando esse caminho. Juliano. Concordo plenamente. Vamos dar muito murro em ponta de faca, mas eu acho que é inevitável a gente ir para fora. Inevitável. Não tem. Já existe a tecnologia e ela está sendo aperfeiçoada. Começa a ter um desespero entre cada país, cada empresa, em, se dá para fazer, então eu preciso fazer primeiro. E a própria ganância humana é capaz de levar a gente para frente. É inevitável, por mais... realmente, a Terra é o único lugar onde o ser humano vai
conseguir viver da melhor maneira possível, por causa de atmosfera, de bioma, de gravidade, de radiação solar e tudo mais. A gente pode achar alguns planetas por aí que talvez tenham características mais próximas, quando lá para o futuro muito distante, quando a gente for capaz de fazer viagens interestelares, mas nunca vai ser igual à Terra, nunca vai ser. A gente vai se adaptar. A Antônia perguntou, perguntou de novo, se quem vai para Marte não vai voltar. Vai voltar. A ideia é ficar lá pelo menos o tempo necessário para que os planetas se alinhem novamente e possam. Quem quiser voltar, eu não sei se vai ser uma coisa opcional, se a missão já vai ser programada para ficar lá 2 anos e depois voltar, mas há a possibilidade. Agora, viver em Marte, com uma gravidade muito menor do que a da Terra, vai fragilizar um pouco as pessoas que estão lá. Elas vão ter que fazer aquilo que o pessoal da ISS faz hoje, muito exercício todos os dias para musculatura e tudo mais, mas a gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer com a fisiologia humana nessas condições. É um dos motivos pelos quais a gente tem que colonizar a Lua. Uma nova ISS nesse sentido, de colher novos dados e ver como que o corpo humano se adapta. E a gente pode se adaptar e ficar, né? Se a gente olha o The Expanse, onde tem os Belters, onde tem os marcianos têm vertigem quando chegam na Terra, eles não são tão fortes quanto nós aqui. Os Belters mal conseguem ficar em pé, a maior parte deles tem que usar drogas para conseguir, porque vivem nos asteroides, onde a gravidade é baixíssima, e é uma gravidade artificial baixíssima. Eu acho que isso tudo vai acontecer, e eu acho que isso acontece nos próximos séculos. Eu acho que eu cresci com Star Trek. Eu era daqueles que pegava a poltrona e colocava na frente da televisão a poltroninha assim para me sentir o Kirk e ficava sentado assistindo ali na minha televisão, que era preto e branco ainda. Eu sou de 70. Então, aquilo, eu gostaria muito de sair explorando o espaço, descobrir novas raças e conhecer culturas diferentes e dar uns tiros de photon torpedoes nos Klingons. Agora, isso tudo está extremamente distante. Talvez não seja possível fazer coisas parecidas, porque, pelo que parece, é realmente impossível ultrapassar a velocidade da luz. Mas começar a colonizar Próxima Centauri, Alpha Centauri, as estrelas mais próximas, que tenham alguns lugares onde a gente possa montar bases parecidas com a de Marte, por exemplo, isso eu acho que é inevitável, inevitável. Eu acho que o nosso impulso de ir para fora vai nos empurrar para fora. Quando ainda não sabemos, ainda vai demorar, muito provavelmente a gente não vai ver boa parte dessas coisas. Mas a gente vai ver uma botinha, uma marquinha de bota num solo vermelho, rosado ali, daqui a alguns anos, o que já vai deixar, pelo menos, uma parte da humanidade muito feliz. É isso, gente. Eu acho que a gente vai para fora. A gente vai. Ok, pessoal. Muito obrigado. A gente já está com o tempo esgotado. Eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Vou passar a palavra para que vocês possam fazer a finalização. E se quiserem colocar mais alguma informação, mais algum, especialmente do canal de vocês, do trabalho de vocês, por favor, fiquem à vontade. E obrigado novamente. Vou começar com o Juliano Rigueira, que ele sempre ficou por fim. Por favor. Eu tenho um canal que chama Somos Míopes porque somos breves. Ele gira em torno desse título. É um título enorme, muito difícil de ficar passando para frente, mas porque eu acho que a gente tem uma visão limitada do que é o universo, porque as nossas vidas são muito curtas e também porque nós acabamos prestando atenção muito pouco tempo em cada assunto que a gente lida durante o dia. Então, esse é um canal que fala um pouco sobre, sei lá, por exemplo, a deriva dos continentes, a gente não percebe acontecer, a Lua se afastar de nós, a gente não percebe acontecer. Então, o universo existe há 13 bilhões e 800 milhões de anos e a gente existe há 200 mil. E queremos dizer que o universo foi criado para nós, sabe? A gente tem umas pretensões
que eu acho que se nós concentrarmos mais tempo tentando observar o ambiente inteiro, dar uns passos para trás para observar tudo que está acontecendo, a gente consegue compreender melhor o papel da humanidade na história do universo, o que faz com que a gente tenha um sentido até muito mais interessante da vida. É o meu canal, Somos Micros porque somos breves, não é de filosofia, é um canal sobre ciências, mas que gira um pouco sobre esse tema. Eu sou autor de ficção científica também. Eu tenho esse livro que já foi lançado, A Segunda Aurora, que é uma ficção científica que se passa no Brasil. A capa já indica algumas coisas, né? Aqui é a Lua mesmo, mas é o lado oculto da Lua que está virado para a Terra. Tem um círculo aqui que lembra um pouco ali a Estrela da Morte, mas não é exatamente isso. Indica que tem uma construção lá, e se você prestar atenção no desenho, é uma construção que já não está mais funcionando, ela está em ruínas. A araucária é para mostrar que é o Brasil, e o desenho aqui esse chão aqui é um chão congelado. Então está indicando que alguma coisa deu muito errado. Enfim, é o cenário em que se passa a história se passa no Brasil. E eu estou para lançar o segundo, que já está na gráfica agora, está para ser lançado daqui a umas 2 semanas, que é a continuação da Segunda Aurora. Basicamente é isso. Salvador, por favor. Opa, bom, primeiro agradecer o convite, foi um prazer bater esse papo com vocês, sempre é divertido pensar sobre essas coisas, médio, curto e longo prazo, né? Passar por todas as etapas. Para quem se interessa pelo meu lado, fatos científicos, eu escrevo algumas reportagens e faço a coluna Mensageiro Sideral na Folha de São Paulo. E se você gosta do meu lado ficção científica, eu sou editor do site Trek Brasilis, que foca em notícias sobre o mundo de Jornada nas Estrelas, trekbrasilis.org. Bom, tá aí, já botaram até as URLs, então não tenho nem o trabalho de dizer. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Foi muito bacana. Que vocês publicam também uma série de livrinhos ou livros, né, sobre ficção científica, Star Trek, especialmente Star Trek. Já que toda uma coleção, eu tenho uma coleção aqui. Você vai ver, ninguém viu isso ainda, porque não foi lançado ainda. Aqui a próxima edição, a gente fez com 2 capas alternativas, tudo sobre o nosso evento, a STXP, que comemorou 60 anos de Star Trek, com a Robin Curtis, atriz da Savick, de Jornada nas Estrelas 3, Jornada nas Estrelas 4. E aí contamos tudo sobre esse evento. É o mais novo volume, a gente publica mensalmente volumes falando de todos os cantos do universo de Star Trek, tanto o lado de bastidores, quanto o lado de análise de episódios, sinopses, etc. E estamos tentando cobrir os 60 anos na medida do possível. Demora para cobrir todos os 60 anos, mas um volumezinho por mês a gente vai chegando lá. Obrigado pela oportunidade de divulgar. Eu que agradeço a participação. Carol, por favor. Bom, Leonardo, também queria agradecer o convite, agradecer o pessoal da Base Estelar. Acho que esse ano completa 10 anos que eu acompanho os eventos, participo eventualmente, né? É sempre um prazer muito grande e é legal debater esses assuntos, ouvir opiniões que são diferentes, às vezes, da gente, né? E depois ficar pensando, pesquisar mais sobre o assunto e tudo mais. Eu também tenho esse lado ficção científica e científico, então tem aí o perfil, né, do meu cineclube, que no momento está desativado, então o Cine Voyager ele tem 3 anos já, né, o objetivo é discutir ciência, tecnologia e sociedade através de obras de ficção científica, mas eu trabalho também com divulgação científica, então eu não passei para o Leonardo, mas eu posso mandar no chat depois o perfil de um projeto que eu estou trabalhando há 10 anos, que é o GPEC, e recentemente no Astro Unicamp, onde a gente faz palestras, seminários, observação do céu na Unicamp e em escolas também. Bom, pessoal, muito obrigado, agradeço de coração a participação de vocês e vida longa e próspera. Tchau, tchau.